Entonces tenemos 10 puertas afuera con 2 puertas adentro. La primera puerta que empieza la restauración, porque nuestro Dios es un Dios de orden y hay que respetar los principios que Dios establece en su palabra, principios que son espirituales. No es por acaso, Dios no pone nada, hasta mesmo la palabra en sí, una coma. Estes hombres fueron utilizados por el Espíritu Santo. Y cada punto tem donde que tiene que estar. Hay muchas versiones, traducciones, pero eso jamás va a invalidar la palabra de Dios. Pero existe una orden. Entonces, la primera puerta es la puerta de las ovejas, que hablamos semana pasada, está grabado. Es la puerta del sacrificio, la puerta de la cruz. Habla de la cruz, del trabajo de la cruz en nuestras vidas. Ahí está. Essa é a porta que não tem trancas. Ou seja, queda aberta 24 horas do dia. E tudo tem que começar pela obra da cruz em nossas vidas. Não há outro caminho. A cruz tem que operar. E temos que permitir que a cruz opere. Essa é a primeira lacuna da frase que o Senhor utiliza. Esse é o princípio de que uns podem utilizar a palavra discipulado, seguir a Cristo. É, se um não quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Então esse é o princípio. Depois chegamos à porta do pescado, que é o evangelho, o poder do evangelho, nuestro compromisso de evangelizar, que é um chamado, é um compromisso, isso é um chamamento para todos os irmãos. Ninguém pode estar fora disso. Como comentei, aunque Timoteo não tinha o dom, o ministério de um evangelista, pero não quer dizer que ele não deveria ser a obra de um evangelista. Aí a importância, mira logo a segunda porta a ser restaurada. Essa tem trancas, sim, porque por aí entrava o pescado. E hoje, Deus mediante, com a ajuda do Espírito Santo, vamos tocar em 2 portas. A porta vieja ou antiga, e já barrando, mira, isso, como pode dizer, aqui está o monte e está o muro, vou pôr para vocês, a formação do muro está assim. Tanto que leemos, depois miremos que na porta del vale, no capítulo 2, foi por esta porta que Neemias saiu, para hacer vistoriar as portas. E barrou por Muladai, e tentou entrar pela porta de la fuente, e não logrou, porque estava completamente tapado acá, e regressou, e viu que as portas estavam queimadas, destruídas, e entrou, e regressou pela porta del vale. Então, hoje, começamos pela porta antiga. No sentido espiritual, do que pode falar a porta antiga para nós outros. A mim me gusta essa versão. Vou ler aqui. 3, versículo 6. La puerta de la ciudad antigua. Ou seja, de que está referindo aqui? Que cidade é essa? Essa porta se chama antiga porque é a primeira porta, e por certo o nome, a porta mais antiga. Por quê? Porque é a porta de Salém. Essa porta estava desde o tempo de Melquisedeque. Então, por isso tem esse nome. Há outros nomes que lhe dão para a porta. Misrené ou Ressaná. Pero é a porta antiga. E essa porta está cerrada. Não estava mais, onde estava destruída, e restaura essa porta, siga ali com trancas,
E vemos aqui, como diz aqui. Lá repararam Joiada, hijo de Paseah, e Mesulã, hijo de Besodías. Colocaram as vigas, levantaram as puertas, outras demais, e instalaram seus cerrojos e barras. Junto a eles estavam Melatias de Gabaão, Radão de Meranote, gente de Gabaão e gente de Mizpa, el quartel general del governador de la província del occidente do rio Eufrates. Contigo a eles estavam Zeel, hijo de Arbia, de profissão, orfebre de profissão, quem também trabalhou na muralha. E depois estava Ananias, fabricante de perfumes, e o meteram na seção de Jerusalém, mentre edificavam o muro ancho. Aí está. Colocaram suas vigas, assentaram suas honras com seus errores e subar. Essa porta abre de nossa edificação. Ou melhor, a palavra aqui mais coerente é fundamentação. O cristiano, nós outros como filhos de Deus, necessitamos ser fundamentados. E mais do que isso, bajo essa fundamentação, que significa que é conhecer a palavra de Deus. Porque vamos entender por que essa porta é tão importante. Todas são importantes, melhor dizendo, porque uma está ligada à outra. E se eu não estou bem com a primeira, que é a cruz, não tenho autoridade e testemunho para predicar o evangelho, porque eu não vou ter vida. A palavra não vai ter autoridade em minha boca. É claro que o Senhor vai usar de muita misericórdia, porque todos somos pecadores, llenos de errores. Pero quando um está bem, por la cruz, a vida, o evangelho, e agora a fundamentação, para podermos passar para a seguinte porta. A necessidade de estar bem fundamentados em uma palavra, conhecer a palavra. Uma quantidade de coisas completamente fora. E mira que habla o Senhor Jesus em Mateus 24. Olha, quando ele começa a falar, os discípulos perguntam, Maestro, que sinais podemos falar acerca de sua venida? De implantar o reino. Eles estavam com um pensamento mais político de nação de Israel. A visão, todavia, estava turba. Não veiam bem as coisas. Depois que receberam o Espírito Santo, entenderam que não era o reino de Israel, que Jesus é o reino de los cielos que tem que seguir. Sim? Então, aí sim, com a ajuda do Espírito Santo, puderam entender bem. Então, Jesus responde para eles, não vos deixeis ser enganados. E como não se deixa ser enganado? Conhecendo a palavra. Bajo na fundamentação. Sim? Aqui, Mesulon significa reconciliado. E Joiada, ele Senhor conosco. Somos reconciliados através da fundamentação. E o Senhor nos conhece mais do que nós outros mesmos, e o importante é conhecer a Ele. Essa é apenas a comparação dos nomes. Essa porta habla de la restauração do testemunho da pessoa de Cristo em nossas vidas, através da fundamentação. Porque pongamos a atenção, irmãos, quando Pablo abre em Efésios 4, que é algo que é fundamental para nós outros, rogo-vos, pois, que guardais, não é a unidade da fé que está falando aqui é a unidade do Espírito. Então, às vezes, nós pensamos que a nossa fundamentação tem que estar nas doutrinas que são relativas. Se a salvação é eterna, não é eterna,
sim, se o bautismo, a aspersão, imersão, que mais? A doutrina do arrebatamento da igreja, são coisas relativas. Se é vinho, se é jugo de uva, e vai por aí. Pero o ponto da fundamentação que é importante para nós e que temos que conhecer são as doutrinas absolutas. Não tem que saber entender bem o que é a encarnação do verbo de Deus. Nós só temos que entender bem a obra das pessoas. Isso não é coisa de outro mundo, irmãos. Hoje temos uma gama dentro da tecnologia que pode nos ajudar, livros e mais, barrar pela internet. Qual é a obra do Padre? Que é a obra do Padre? Que hace o Padre? Que sigue haciendo? Qual é a obra de Jesus? Do que está dentro da obra da pessoa de Jesus Cristo? Que é a obra dele, Espírito Santo? Quem morreu na cruz? Jesus Cristo. Pero quem é que ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos? Que poder está sobre Jesus que o levanta dentre os mortos? Quem é a pessoa que opera essa obra? E todas essas coisas. Jesus é Deus? Sim. A divinidade. Então, pontos que são importantíssimos. A ressurreição dentre os mortos. Isso é algo absoluto. Até uno pode tomar o credo de Atanásio. Ali está. As doutrinas absolutas, praticamente muitas estão ali no credo de Atanásio. Então, esse é um ponto que uno tem que tomar. Está bem fundamentado. Conhecer a palavra, se alimentar da palavra. Solidez, porque vem mais portas. E aí todo um processo que o Espírito Santo vem trabalhando com nós outros. Então, quando tomamos Apocalipse 12, versículo 11, mira, diz assim, um ponto, vou separar uns versículos, da importância. Aí em Apocalipse 12, muitos vão estar centrados em la mulher. Já falei isso algumas vezes acá. Pero o que é mais importante? Nesse capítulo, o que mais chama a atenção? O que mais está marcado? É saber quem é a mulher, quem é o dragão, que vem por acá e vai por allá, por trás. Não. Bueno, cada um vai saber. Pero não se pode desgastar com essas interpretações. Você vai desgastar? Pero mira o que diz aqui Apocalipse 12, 11. Com tudo isso, quem é que tem que vencer o dragão? E eles lhe venceram por os méritos da sangre del Cordeiro e em virtude da palavra de la fé que han confessado. Homens e mulheres bem fundamentados, cobertos pela sangue. Amém? Esse estamos todos. Pero em virtude de quê? Desse reconhecimento. Da palavra de la fé que han confessado. Não pode confessar aquilo que não conhece. É como aquele ninho que vem para um e habla. Por exemplo, uma vez, um irmão minha, um jovem, irmão, ora por mim que amanhã tenho que fazer uma prova de matemática. E tu estudou para a prova? Não, mais ou menos. E tu queres que o Espírito Santo te ajude em algo que tu não conhece? Assim é a palavra. Como que podemos? Há coisa que há que conhecer. Se uno não se prepara, não. É só o Senhor, por sua misericórdia, que conhece nossas debilidades e nos ama muito e sigue nos amando com muita paciência e amor. E venceram porque confessaram e pelo qual desarmaram, deixaram de amar suas vidas hasta perdê-las por obedecer a Deus. Só com fundamentação, só um bem fundamentado na palavra pode alcançar esse nível, que vai ajudar na santificação e tantas outras coisas mais. Então, você termina em Mateus 12, em Apocalipse 12, 17. Então, o dragão se enfureceu contra a mulher.
e saiu para hacer guerra contra o resto da descendência dela. Sim, uno vai dizer, sim, então identifica a igreja. Bueno, amém. Pero aqui é importante, né, saber que é a igreja. Quem tem, que importância tem se nós sabemos, somos PhD em eclesiologia, que é a igreja, pero se não vivemos a vida da igreja, que é sim, esse irmão não tem uma visão da igreja, tantas outras coisas mais, pero se não vivemos, sim. Conheci um irmão que era PhD em divinidade, pero não sabia que a igreja, em seu entendimento, era o corpo de Cristo. Para ele, a igreja era só uma parte de irmãos na face da terra. Os demais todos não estavam fora porque não conheciam as doutrinas relativas que ele creia. E não era a absoluta. E isso nós só temos que ter em comum. Aí está a unidade do Espírito. Então, sigue aqui. E saiu para hacer guerra contra o resto da descendência dela, os que guardam, quem é aqui? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a importância. Guardar fundamentação para manter um testemunho de Cristo em nossas vidas. Em Mateus 7, 24, versículo 24 e 25, 7. Quando Jesus termina de fazer um dos maiores discursos que podemos encontrar dele, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, isso termina no capítulo 7, 5, 6 e 7. Tanto que o irmão Martin Lloyd Jones escreveu o Sermão do Monte, um dos livros mais conhecidos do irmão Martin. E é assim, o comentário que o irmão faz desse tamanho assim, de ancho. Então, o Senhor termina o discurso e mira com a primeira coisa que o Senhor habla quando termina de fazer o Sermão do Monte. Portanto, qualquer que hoje estas palavras minhas, de tudo que ele vem falando nesses 3 capítulos praticamente, 5, 6, hasta chegar ao 7, e las põe em prática, não só escutar, mas põe em prática tudo isso que escutamos, que eles escutaram e que lemos na palavra. Será semelhante a um homem, ou seja, que se um escuta não põe em prática, há que pôr em prática o que escuta. Será semelhante a um homem sábio que edificou sua casa sobre la roca. Lucas diz que cava sobre la roca, mais ainda. Lucas ainda vai mais um ponto mais profundo. Por aqui em Mateus. Sua casa sobre la roca. E caiu a lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos e azotaram aquela casa, pero não se cayó, porque havia sido fundada sobre la roca. E la roca é Cristo. E está a base da fundamentação, bem fundamentado, sobre la roca de Cristo. Este fundamento inabalável. Então, a igreja tem que regressar ao princípio do ensino da palavra. Não está aí com irmãos com tanta coisa, amados irmãos, para cá, para lá, concentrados e centrados e focados na pessoa bendita dele, Senhor Jesus Cristo. Há muitas distrações e as distrações nos enganam. Isso nos saca da fundamentação. E isso vai trazer dano. Vamos entender que tipo de dano, que coisas, que dano pode trazer. Há muitos danos, muito. Então, o que passa? Quando tomamos regressar ao ensino da palavra, é como a igreja tinha isso com claridade, porque estava fresco tudo isso. Não tinha já. Depois vieram os problemas da contaminação dos judaizantes, isso aí é uma problemática. Já no final do século I, 100 anos, já estava a igreja, muitos crendo na parte gnóstica, gnosticismos,
um gnosticismo, docetismo, negando o nascimento virginal de Cristo, da encarnação do Verbo. Por isso que, quando um estuda as últimas epístolas que são de Juan, vai entender como que estava a igreja, a condição dele, o amor, em menos de um siglo, já estava extremamente contaminada. Então, não só isso, o Evangelho de Juan, quando uno estuda também, já empieza. No princípio era o Verbo. Juan já está chamando a uma fundamentação. Não tem nem que orar com entendimento, aí que saber que foi Jesus Cristo que morreu na cruz, não foi o Padre. Padre, graças por ter morrido na cruz. Coisas assim, aí que a palavra diz que uno tem que aprender a orar com entendimento. E também há que aprender a prestar culto ao Senhor com inteligência. Também não saber o que está sendo. Não quero dizer que o que não saiba, o que não conhece, o Senhor vai passar por alto. O Senhor conhece. O Senhor respeita. Isso é algo que o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo respeitou a visão de alguns evangelistas, dos evangelhos, como Mateus, mas também Marcos, que esse é o mar da Galileia, pero Lucas sabia que não era um mar, isso é um lago, isso não é um mar. Pero o Espírito Santo permitiu que se escrevesse em mar. Pero não podia chegar, pero que ignorância, sabe muito bem que isso não é um mar, isso é um lago. Bueno, isso é para mostrar como o Senhor tem tanto amor e misericórdia por nós outros. É fundamental que uno conozca esses pontos. E a igreja em pessoa limpa. E por isso que veio toda a perseguição, para que o fogo foi necessário, os leões. Olha, o Senhor vai começar seu juízo e começa pela casa de Deus. Assista a palavra. O Senhor vem no juízo sobre a igreja. Não está pensando que vem o juízo sobre o mundo. Bueno, isso sim é verdade. Amém. Esse dia estava um irmão falando não, sobre o juízo daqui para outro. Irmão, não sabe o juízo para outros? A palavra é clara. O Senhor vai começar um juízo e vai começar pela casa de Deus, pela igreja. Isso é sério. Isso sim é verdade. Temos que estar, porque a espada, como diz Jeremias, vai matar justos e também injustos. Não tem como. Eu não tenho que estar bem fundamentado. E a igreja em pessoa assim. Ali em Hechos 2:42, que a igreja perseverava o quê? Primeira coisa, doutrina apostólica, ele ensina. Doutrina, a palavra doutrina ensina. Ensina. Na ensinança pelos apóstolos. E que os apóstolos, aí eu pensei, a doutrina apostólica. E que era de verdade a doutrina apostólica? Era sobre o arrebatamento da igreja, que estava dizendo aqui, não, a igreja é não, é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Não. Não quer dizer que nós outros não devemos conhecer o que são as doutrinas relativas, os que estão da fora, porque o importante é o centro, o que é absoluto. Isso sim, nós temos que estar bem centrados em Cristo. E a doutrina apostólica é Cristo. Cristo. A centralidade em Cristo, fundamentado em Cristo. Eles não tinham mais nada que falar a não ser do Senhor Jesus e de sua doutrina, a doutrina de Cristo. Se alguém vem listar outro, habla já, a situação, irmão, se não vem estar contigo e não traz a doutrina de Cristo, então a doutrina de Cristo é isso aqui. Já sei, irmão, que habla que a salvação não é eterna. Não. O que habla que é, não, arrebatamento, não, isso não é isso que João quer dizer. A doutrina de Cristo é o que estava passando lá com a igreja, quando ele peça no Evangelho também, é quando uno nega a divindade de Cristo, ou nega a divindade do Espírito Santo.
E não vem que diz que é teu irmão, assim, não, pelo eu não creio que o Espírito Santo é Deus. Aí tocou em algo que é absoluto. E isso, como dizia Santo Agostinho, é nisso eu não abro mão. Sim? No que é relativo, eu caminho com os irmãos. Não há nenhum problema. Mas se algo é absoluto, isso não está de acordo com a palavra, porque o Padre é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. E não precisa estar bem fundamentado para poder conhecer e discernir bem essas coisas. Ui, quantas palavras que nós legemos aí em noticiero, nas redes sociais e tudo. Que palavra tão hermosa, linda. Coisa dele. Não, quando mira puro humanismo. Humanismo. Uno habla de amor, amor, que amor é amor, pelo amor de quê? Esse amor aí é o que? É filé ou ágape? Ou eros? Ou erótico? Porque o amor se traduz por três coisas. Ágape, fileu e o erótico, eros, no grego. O que é o amor fileu? Amor fileu é aquele que tu dá, esse é o amor que hace o humanismo. Te dou, pero tu me dá de volta. E qual é o amor divino? Ágape. É o amor que tu dá, não esperando nada. Esse é o amor de Deus. Não tem que aprender a discernir essas coisas. E não, e é aquela palavra tão bonita da Mahatma Gandhi. Sim, pode ser uma palavra muito hermosa, quando tu vai analisar a palavra humanismo. Humanismo. Então, não tem que estar bem fundamentado para aprender a discernir essas coisas. Aprender. Enfrentar todas essas coisas. E perseveravam na comunhão um com outros, claro. Quando não está bem fundamentado, porque a doutrina apostólica é Cristo, e não impeça a conhecer o Senhor, impeça a suportar a seus irmãos. A relação e tudo. Em todas as demais coisas. Você não vai aprendendo através da doutrina, conhecendo a Cristo. E como estava falando, se não traz a doutrina de Cristo, isso não é teu irmão. Contar não com mais, nem tão pouco saudade, tu nem que evangelizá-lo. Então, depois dele partimento dele pão, como dizer, e tinham comunhão um com os outros. Me gusta a versão em espanhol, porque habla assim, e tinham comunhão um com os outros. E aí sim, e partiam o pão juntos na vida da igreja. E perseveravam também que em las orações. Todo um processo, toda uma ordem. Mira o que habla Jeremias 6,16. Jeremias 6, versículo 16. Assim disse o Senhor: Parai-os em los caminhos e mirai, e perguntai pelos sendeiros antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele. Esse sendeiro antigo sempre é um bom caminho. As coisas antigas não é que sejam viejas. Sim? E andai por ele. E quando um anda por ele, você que está neste caminho, que não foi mudado, que permanece, essa porta antiga, que está allá desde Salém, hallarei descanso para vossas almas. Pero dijeron, não andaremos em ele. Não queremos saber. Queremos coisas novas, irmão. Não, essa coisa nova que está aí. Está aí melhor. Não, essa palavra de la cruz, não, que cruz nada. Não, prosperidade. A prosperidade. Dentro do Espírito, sopro do Espírito, e cai. Isso vai uma quantidade de heresias, né? De engano dentro da igreja, e cada momento inventa uma coisa, e outra coisa, e a palavra mesmo. Irmão, em Brasil, tem uns irmãos que eles se dedicaram à alabança, ao louvor, e que davam
3 horas em isso. Não estou em contra. Um irmão não pode sair. Pero era todas as reuniões. Todas. Não tem nem ensino da palavra. Todos ali, 3 horas de alabança. E quando terminava, abria a palavra assim e lia um versículo da Bíblia e adeus todos para casa. E tu já, o irmão me pergunta uma coisa e outra, não conhecem. Não sabem. Em dúvida. Essa coisa, e como é que é essa nascimento virginal de Cristo? Isso é o quê? Estás ligado o quê? Como é isso? Coisas que nós outros, irmãos, temos a responsabilidade de buscar, estudar e entender. Isso não é só para os maestros, irmãos. Pablo falou para a igreja em Corinto, vocês são carnais, hasta quando tenho que estar dando leite para vocês? Tem que um avançar, e avança um sobre a fundamentação em Cristo, para deixar essas coisas de ninho, e ser hijos maduros, e não hijos chicos, ninhos, hijos maduros, cuyos ninhos tecno, maduros, e só bajo a fundamentação. Necessitamos, irmãos. Necessitamos, irmãos, conhecer a palavra. Não vou dizer que eu não tenho que chegar a como a George Miller, como falava Pablito, esse irmão, 50.000 orações respondidas tem em cadeia. Escreveu 50.000 orações. A última oração que ele recebeu foi que eles depois buscaram encontrar, olhar que não estava assim como taxada. Foi um amigo que estava evangelizando toda a vida e orando sempre por ele, orando. Sabe por que ele não taxou? Porque não tem nem como taxar. Que o amigo se converteu, ele se converteu no dia de seu sepultamento. Um irmão levantou, predicou a palavra e o amigo creu no Senhor, respondeu a oração de Jorge. 100 vezes ele leu a Bíblia, sendo que 50 de rodilhas. Não quero que abra isso, que isso tenha que uma hora ser isso. Isso foi a experiência do irmão George Miller. Como é necessário, irmãos, conhecermos a palavra e sermos bem fundamentados. Em Jeremias 18:15 diz assim: pois bem, Jeremias 18:15, mi pueblo me ha olvidado, queimam incenso a deuses vanos e se han desviado de seus caminhos, de las sendas antiguas, para andar por senderos nuevos e não por calçada. Então, tenhamos isso em mente, irmãos. A necessidade de la fundamentação, de conhecer a palavra, tocar na palavra, não aprender a palavra em toda a reunião, irmãos. Nós outros temos a responsabilidade, o Senhor hace sua parte, pero nós temos que fazer nossa parte. Mira as 8 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. 4 são de responsabilidade individual e 4 coletiva. E mira como empieza a bem-aventurança. Bem-aventurado em no singular, aquele que lê a palavra desta profecia. Eu não posso ler por ti. Eu também quem lê por ti. Isso é nossa responsabilidade, irmão. Nós todos sabemos, amados. Não tem que conhecer a palavra. Perdona por bater em tantas vezes essa tecla. É nossa responsabilidade para não sermos enganados. Cuidado, não, para que não sejais enganados, falou o Senhor Jesus para eles. A importância é isso. Não é sobre mim venida, é para que não sejam enganados, porque aí vai vir falsos maestros, falsos profetas. E como que eu não discerne um falso profeta e um falso maestro? Conhecendo a palavra. Sendo bem fundamentado, edificado. Não vai crer em qualquer coisa tonta.
Ou não vai estar buscando, acumulando maestros para ti, porque tem coceira em seu ouído. Coceira seria a palavra? Piquinha. Correção. Isso tudo revela falta de fundamentação. E quanto mais tu vai conhecendo a palavra, mais ruízo vem. Isso é a verdade. Porque muito que sabe, por muito será rusgado. Sim ou não? Pero isso não quer dizer que não devemos conhecer a palavra. Amém? Então sigamos aqui para a próxima porta. Amém? Vamos passar para a porta de Valle. Capítulo 3, versículo 13. La puerta del valle la restauró Hanún, los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos de muro hasta la puerta de Muladar. O sea, restauraron la puerta y también, não só restauraram a porta, mas também tem o trâmite do muro. Estamos aqui concentrados em las portas. Pero não quer dizer que não era o responsável também. Esse aqui lo tomaram 1000 côvados, são 500 metros. Um côvado tem 50 centímetros. 500 metros de muro que deram para eles. Para os Hanún com os moradores de Zanoa. Então foram até edificar esse trame aqui, 500 metros, até chegar à porta de Muladar. Aí foi o tramo que disseram. Amém? Nos 500 metros, para os irmãos que lhe gusta a questão de números na Bíblia, como escreveu o irmão Christian Shane, números na Bíblia, o irmão tem um livro, e de verdade o irmão também está sob as espaldas do irmão Ivan Panin, que era um irmão matemático russo que se naturalizou nos Estados Unidos, era ateu, e começou a ler a palavra e começou a ver que existia uma ordem nos números. Ele, como matemático, isso o assombrou e por isso creu no Senhor. E viu que uma coisa estava extremamente em ordem. E através do irmão Panin, é que muitos irmãos conhecem muito essa questão de los números na Bíblia. 7, o número da perfeição. 3, da Trindade. 2, número do testemunho. 5, número da graça. 6, número do homem. Número da ressurreição. 8, 10, número da totalidade. Então, aqui 50 vezes 10, 500. O trabalho do Espírito Santo. E também em seu comprimento. 10 é um número que completa 10 leprosos, 10 vírgenes, 10 mandamentos, plagas, templo de Salomão, 10 candeleiros, 10 mesas de la proposição, 10 altares de incenso, ou seja, que era para todas as nações, o templo, era um chamamento para todos que está aberto, está chamando todas as nações. Por isso pensaram que era só para eles, pela porta abriu para os gentiles também. Sim? As minas, as cidades, camélios, allá com a citação de Rebeca, 10 poderes que não podemos olvidar, né, que 10 poderes que não podem separar do amor de Deus, que está allá em Romanos capítulo 8, nem na morte, nem na vida, ali são 10 poderes. Também, essa é a totalidade que cumprimenta. E muitos outros exemplos. Pero tomamos aqui a expressão de la porta. Provas e humilhação. Valle é para isso. Por isso a importância está bem fundamentado, para que a hora, bajo essa fundamentação e conhecimento da palavra, uno pode enfrentar as dificuldades que vêm. Interessante que essa foi de tantas outras portas que estavam destruídas, justo foi essa porta que Neemias tentou passar, justo para o valle. Sim, ali em Jerusalém vai chegar um valle de Jericó. Sim? Quando o pasto estava bendito ali, já está terminando, já está começando o inverno,
Então, os pastores eram obrigados praticamente a subir hasta Jerusalém. Aliás, as campinas estavam verdes todavia. Eu tinha que passar pelo Valle de la Sombra de la Muerte, onde Davi sabia muito bem e compôs esse salmo, Salmo 23. Então, aqui tenho que passar pelo Valle de la Sombra de la Muerte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. E tu cajado me infunde aliento. Então, aí está este valle que habla de tribulação, luta. Então, mira que começamos por Santiago. Capítulo 1, versículo 2 e versículo 12. 2 agora. Tenei por sumo gozo, hermanos míos, el que o halleis em diversas pruebas. Sumo gozo em pruebas. Santiago tinha autoridade para falar isso. Sabe que apodo tinha Santiago, irmão do Senhor Jesus? Esse Santiago é o irmão do Senhor Jesus, por parte do papá de José. Tem outro irmão que se chama, que também tem uma epístola, Judas. Esta epístola de Judas, outro irmão do Senhor. Era Santiago, rodilhas de camello, porque passava horas e horas orando a Deus. Não eram minutos, horas, ao ponto que os irmãos tinham que, aliás, sacar de onde estava, orando, e lo levantar para poder vir a comer, a ser alguma coisa, porque lá as pernas já estavam dormidas já. Para ele pouco lhe importava isso. Tinha que estar orando ao Senhor. Então, se ele tem autoridade, em que nós todos encontramos isso também, pela misericórdia do Senhor. Gozo, muito gozo em diversas provas. Pero se nós estamos bem fundamentados sobre a roca, vem a tempestade e a casa não está bem construída, está sobre a arena. Falta de conhecimento, porque conhecendo a palavra, conhecemos o Senhor, seu coração, se começa a revelar sua vontade, porque o Espírito Santo nos ajuda em tudo isso. Isso é um dos atributos, uma das coisas que está unida à obra do Espírito Santo, a revelação de sua palavra a nosso coração. Sim? E bem-aventurado o homem que persevera bajo la prueba. Versículo 12. Porque uma vez que ha sido aprovado, recibirá a corona de la vida que o Senhor ha prometido a los que le amam. Então, começamos a ver algo aqui interessante num livro maravilhoso da Bíblia que recomendo aos irmãos. Irmãos, não tem um livro para ler, a hora está paradito e a palavra está te imponendo no teu coração? Bem, ora ao Senhor. Por esse um livro que não deixe de ler, irmão. Toda a Bíblia, Deuteronômio. Uns dizem que é repetição de todas as coisas. Não, isso tem uma profundidade espiritual grandíssima, como toda a palavra de Deus. Tanto que o irmão Mackintosh, que escreveu o Pentateuco, um dos estudos mais hermosos que uno pode encontrar, que sempre estou recomendando esse estudo, o Pentateuco do irmão Mackintosh. Ali é uma tipologia, as centralidades toda apontando. Para mim, esse estudo, irmão, é um poema, é poético. É hermosíssimo, é uma poesia de Deus por a boca do irmão Mackintosh. E Deuteronômio lo escreve em 2 volumes, para ter em conta. 2 volumes o irmão escreveu. Então, se tomamos o capítulo 1, versículo 31, não. Olha, mira como empieza Deuteronômio. 1:31 diz assim: e nel deserto, donde has visto como el Senhor tu Deus te levou. Aí separa essa página. Deserto? O que é isso? Que eu não pode traduzir? Também é página. É sofrimento. Aonde pode encontrar oásis, eu não tenho que passar por deserto. Não há como chegar à estatura
há um crescimento espiritual se não passar pelas pruebas. As pruebas é para revelar o que está em nosso coração. Mira, aqui está. Deus nos leva, amém. Deus nos conhece e sabe por onde nos leva. Ele sabe quanto suportamos as pruebas, as dificuldades. Não nos põe nada mais do que podemos suportar, irmãos. Há irmãos que podem suportar mais, outros menos, pero Deus não põe isso, porque Ele mira, como Ele, Senhor, tu Deus, te levou, nos leva. Como um homem leva a seu filho, mira, não está solo. Nas pruebas, nós não estamos solos. O Senhor está conosco, nos levando hacia a mano, segurando nossas mãos. Já viu quando um padre, uma madre vai atravessar um ninho em la calle, onde estão passando os carros? Tu que tem filho, já tem essa experiência, e ele já está caminhando, já começou a caminhar, tu põe a mão e segura a mão desse ninho com tanta força, verdade ou não? Às vezes segura até aqui, ó, no punho aqui. Não me larga. Tu pode me largar? Sim, pode, mas eu não vou te largar. Não está preocupado porque larga a mão. Suelta. Então, e assim é o Senhor conosco, nos segura bem forte e atravessa esse perigo, esses carros todos. Assim é o Senhor nos leva por todo o caminho que haveis andado até chegar a este lugar. Quando tomamos Deuteronômio 8, versículo 2 e 5, 8, 2 e 5, aí vamos entender bem qual é a natureza do vale. Por que necessitamos passar por provas? Por que, irmãos? Qual é a resposta? Por que temos que sofrer? Entre comillas. Por quê? Mira que habla o Senhor em Deuteronômio 8, versículo 12. E te acordarás de todo el caminho por donde el Senhor tu Deus te ha traído por el deserto durante estes 40 anos para humilhar-te, probando-te, a fim de saber o que havia em tu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Versículo 5. Portanto, deves compreender em tu coração. Mira, todo esse trabalho é em nosso coração, porque enganoso é nosso coração. O Senhor quer enganar nosso coração, quer cambiar esse coração, quer ser o coração dele. Portanto, deves compreender em tu coração que Ele, Senhor, isso para nos entender isso, que não pensa que está solo, isso é outro aprendizado, saber que Ele está com nós não estamos solos, pero queremos fazer as coisas solas, não queremos fazer com Ele, mesmo barro as provas, mesmo barro as dificuldades, somos independentes. A independência de Eva, de não consultar Adão, e de Adão, de não consultar a Deus, e isso foi uma escala de autoridade, esse espírito de independência, somos independentes, tenho direitos, essa coisa foi que levou a caída, porque tomou lá o fruto, querer ser independente. O Senhor quer nos livrar dessa condição e dessa natureza que já temos já barro, o pecado. Portanto, para compreender em teu coração que o Senhor teu Deus te estava disciplinando, assim como um homem, ou como outra versão de si, assim como um padre disciplina a seu filho. Então, isso aí vem o processo que costuma falar, da halitose espiritual, onde um não se conhece e somente o fogo vai revelar o que somos. E necessitamos desse fogo, irmãos. Barro essa fundamentação, agora bem fundamentados aí nas escórias. Agora necessita o trabalho do Espírito nessa porta, nel bade, nel sofrimento. Aí que queimar a parra, a hojarasca, a madeira e o feno, não sei agora como se... Feno. Essa obra da humanidade. Para quê? Para que o trabalho desse fogo? Para que o trabalho das provas, das dificuldades? Para que nós outros a obra do Padre seja fundamentada cada vez mais, que está revelado que no ouro, e que a obra de Jesus Cristo seja fundamentada em nós outros, que está revelado em quê? Em la plata.
e que a obra preciosa do Espírito Santo também seja revelada em nossas vidas. Esse testemunho que está hablamos allá em Apocalipse, que traz um testemunho de Jesus Cristo, com a obra do Espírito Santo, que são as pedras preciosas. E se uno vai estudar geologia, né? vai buscar como as pedras preciosas são formadas, mas todas são barro que fogo e pressão. Fuego e pressão. Um carvão necessita 100.000 anos. Barro, uma pressão violentíssima. Os japoneses já lo hacen diamantes artificiais. Mas o que interessa não é a artificialidade, é o que é natural. Fuego e muita pressão. Um carvão com 100.000 anos vira um diamante. Se transforma em um diamante. As esmeraldas e vai por aí afora. O irmão Dino tem um trabalho muito lindo nisso, quando habla sobre as pedras. Então, essa é a função. Revelar o que está no nosso coração, essa halitose espiritual, como estava falando, porque uno não sabe que tem mau alento, só a pessoa que está cerca de ti, que, tu está com mau alento. Sim? Sim. Não, eu não sei. Não, amigo, tu está com mau alento. Necessita de outro testemunho, que o testemunho de dois é verdadeiro. Venha cá, amigo. Não está com mau alento. Sei que a verdade é que nós outros nunca hablamos, verdade? Que um não tem mau alento. Só uma pessoa muito íntima tua, sua esposa, esposo, vice-versa, filho. Papá, tu está com mau alento. Sim? Mas quando um tem intimidade e a amistade vai ser tão boa que não vai te deixar com mau alento. Aí entra a questão espiritual também, que é mais importante, que vai pensar a revelar, e não lhe gusta. E as provas, as dificuldades é para revelar o que somos. É para aprendermos a mirar nesse espelho e não vermos a nós outros, como disse o irmão Santiago. E nos olvidamos. Sim, mirar nesse espelho e ver a Cristo, não mais nós outros. Então, se como tomar um livro de Neemias, capítulo 9, versículo 19, diz assim: Tu, quem? Tu, Senhor. Esse é algo interessante que irmãos, vocês podem começar a praticar nessa questão da fundamentação e conhecer a palavra. Empeça a ler a palavra e empeça a estudar e mirar. Esse Deus aqui que está falando aqui, é Jesus Cristo, é o Hijo e o Padre. Sim? Isso é algo bueno para uno começar a estudar a palavra. Aqui está falando de quem? Del Hijo del Padre, a palavra. Então, se não vai mirando com cuidado, não, aqui está falando del Padre. Aqui já está falando del Hijo. E del Espírito queda um pouquinho mais fácil, porque habla da obra do Espírito, mas quando uno confunde, Colossenses é um livro bueno para mirar essas coisas. Muitos outros livros. Onde está o Padre e onde está o Hijo. E aí vamos. Então aqui tu, Deus, com todo. Por que está falando? Por tu, muitas misericórdias, não nos abandonaste no deserto. Aquela pessoa é o Padre. Como habla dele Criador, a obra da criação está na mão dele Hijo. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Foi criado por Ele, para Ele. Tu com tudo que somos, com tudo. Está falando a Israel, que está falando à igreja, está falando para nós outros. Aqui está a oração de Neemias. Aliás, quando nós vamos chegar a esse capítulo 9 de Neemias, quando habla dele pecado. Ali, que estava passando com os sacerdotes. Tu, com tudo isso, com tudo, por tus muitas misericórdias, não nos abandonaste no deserto. Isto é que não estamos solos e não tampouco o Senhor não vai nos deixar nos abandonar. A mim, umas passagens que me marca muitos, e já creio que muitos irmãos já escutaram de minha boca, quando hablo de pruebas, de lutas, e que o Senhor não nos deixa, no Evangelho de Marcos, quando o Senhor vem caminhando sobre as águas, e diz que ele vai passar, eles estão barro uma tempestade, estão remando há horas, e não saem praticamente do lugar. O Senhor vem caminhando sobre as águas.
quase mais de 14 quilômetros. Vem o Senhor caminhando despacio. Há um tempo para todas as coisas. E eles já estão agotados, e o Senhor diz assim, e o Senhor, no Evangelho, e o Senhor queria passar adelante. O que quer dizer com isso? Há uma tempestade, o barco estão todos agotados, está falando da luta, das dificuldades, del bade, mas o Senhor queria passar adelante. O Senhor não queria entrar no barco. Poxa, que coisa rara. E tampouco queria acalmar a tempestade. Você quer um processo? Não tem que aprender. No baile, nós aprendemos a vida da primavera, as estações, a primavera, o verano, o outono, o inverno, e dessa de novo vem a primavera, o verano, o outono, e agora vem o inverno. Ai, Deus santo. Então, o Senhor ia passar adelante, ele diz assim, pero por causa do temor deles, por causa de sua fragilidade, o Senhor regressou e entrou no barco e acalmou a tempestade. E o Senhor está conosco. E se tem que acalmar a tempestade, se já dá um basta, não, hasta aí. Eu conheço o seu limite. Ele conhece o limite deles e conhece o nosso limite. E nos respeita nisso. É nosso Padre, irmãos. É nosso Padre. Lleno de misericórdia. Aí está a obra perfeita do Padre, juntamente com o Hijo, que também nos ama profundamente. Amém? Então, a coluna de nuvem não se apartou deles de dia. Sim, irmão, ¿te acordamos? Recuerda? Para guiá-los por el caminho. Que caminho é esse? No deserto. Nem de noite a coluna del fuego, para alumbrares el caminho por el qual haviam de ir. Quem é a coluna hoje, né? Em um novo pacto? Que coluna é essa que nos ajuda? De dia e de noite. Quem é que está encarregado dessa obra maravilhosa? O Espírito Santo. Amém? Essa é a figura do fogo. Sim, não foi assim que chegou neles, sobre suas cabeças? Quedaram tudo prendidas, como essas velitas que estão na Hanukkah, no candelabro, quando os judeus vão prendendo na Hanukkah, ali, na festa de Hanukkah, as velitas, assim estavam 120. O candeleiro estava prendido, fogo da igreja. Aí está, a cuna do Espírito Santo foi ali, com esses 120, ali nasceu. Empezou a obra do Espírito Santo. E também no novo pacto, sim, não quer dizer que no antigo não vamos ver o Espírito hablando também. Amém? Então, para quê? Para alumbrar o caminho por o qual havia de ir. Em Oséias, capítulo 2, versículo 14, é uma palavra que há pouco a irmã publicou, a irmã Paula, me pareceu hermosa, eu tinha, não me recordava, não recordava essa palavra. Mira como é importante estar lendo constantemente. Sin embargo, diz assim Oséias, volverei a cortejá-la. Está falando sobre Israel. Deus está falando agora no novo pacto, quando habla para Israel no antigo, e agora quando traemos para o novo, está falando para Israel, para a igreja, perdão. Não quer dizer que não tem a palavra para Israel nacional, mas há que aprender nisso também, saber diferenciar. As promessas estão para Israel, amém, mas para a igreja também. A igreja é a linha de los ojos do Senhor. Isso uno não pode sacar. Allá está lá o Senhor. As 5 nécias e as 5 prudentes. De que está falando essas mulheres? Da igreja. Sim? E de forma coletiva e também individual. Pela responsabilidade de manter a candeia llena de aceite. Eu, sin embargo, volverei a cortejá-la, que se enamore de mim, outra versão. Lá de ver. E como vai ser isso? Como podemos? O Senhor nos põe nas provas e aqui há uma resposta também. La llevaré ao deserto. E por quê? Osé vai responder tão bem. E ali me ganarei su coração. Hermano, as provas, as dificuldades, esse bade,
que o Senhor tem um desejo grandíssimo de ganhar nosso coração para que não seja mais nosso, para que seja o coração dele em nós outros. Porque já não vivo mais eu, como diz o apóstolo Paulo, pelo Cristo vive em mim. Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor. E aí a oração mais hermosa de todas, não vou dizer uma das mais hermosas, não vou ser tão enfático, ortodoxo nisso, irmãos, que me encanta, é muito linda. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Versículo 17. Terminando o capítulo, ali no final, as últimas palavras de Abacuque em sua oração. Aunque todavia não floresça a higueira, nem há uvas em los vinhedos. A coisa está complicada. Ai, Deus Santo, Jesus tem misericórdia de mim, a coisa está feia. Estamos passando por uma dificuldade muito grande. Essa coisa que vemos aí, que estamos passando por hora, sim, esse é apenas um pelo do que todo que tem que vir. O Lagarroz está falando com ele, irmão. Irmão, uno como cristiano vai orar para não passar pelas provas? Amém, sabem? Não tem que passar. É como orar para que o anticristo não venha. Oh, Deus, por favor, que o anticristo não se manifeste. Porque não passamos pela grande tribulação, para os que creem que a igreja vai passar ou não. Porque há orações que o Senhor não responde, jamais responderá. E não há outro caminho. Uno tem que passar pelo processo de liberdade. Porque na próxima reunião vamos entender por que também. Porque vem a segunda porta lá da basura. Perdão, a quinta porta é de la basura. A porta seguinte é de la basura. Essas duas portas vamos estudar de homem dentro. E depois que sai da restauração da porta da basura, aí vem a porta da fonte. Aí vamos entender como estão interligados os testemunhos de 2 a 2, de 3 a 3, então estão ligadas uma à outra. E as duas portas que estão dentro, Efraim e de la cárcel, que estão no capítulo Efraim 8 e de la cárcel, Neemias 12. Efraim, Neemias 8, capítulo 8, e cárcel, Neemias capítulo 12. Então, há tampoco azeitonas em los olivos, nem los campos han rendido sus cosechas. A coisa está feia. Aunque não há ovelhas em los rediles, nem vacas em los corrales, esse é um homem que está bem fundamentado nesse Senhor. Esse profeta está bem fundamentado. Porque se formos estudar as síndromes de los homens, sim, vamos encontrar defeito em Abacuque também. Vamos encontrar o pecado. Só um não tem pecado, Jesus Cristo. Mira quando mira Jonás, ali no final, como está Jonás? Lleno de murmurações. Pero mira como termina aqui. Eu me alegro por ti, Senhor. Outra palavra, eu me alegrarei por ti, Senhor. Me regocijo em ti, Deus de minha salvação. Aunque falte tudo, que não tenha nada. Eu me alegro, eu me gozo em ti. É a palavra de Santiago. Eu queria terminar aqui, irmãos, com uma canção, pero a letra da canção que para mim é muito poético. O irmão Estênio Márcio, um brasileiro. Que está em Isaías 42, versículo 3. Versículo 3. Este é nosso Senhor, irmãos. Isto que hace el Padre. Diz assim: não les causarei mais dano a los que estão heridos. Porque Ele sabe da nossa condição. Sabe até onde podemos suportar. Eu não vou causar mais dano em vocês, aunque sei que estão heridos. Nem acabará de matar a los que estão agonizando. Ao contrário, fortalecerá os débiles e hará que reine a justiça.
Eu sei que outras versões estão um pouco diferentes. Essa versão te traduz bem melhor, para que podamos entender bem o sentido. Não está nada fora. Ao contrário, que hace o Senhor conosco. Fortalecerá os débiles e hará que reine a justiça. Então o irmão compôs esse poema e colocou uma canção. Diz assim: uma voz dijo que a canha já está quebrada. Solo queda aplastar. Por um lado, é o diabo, claro, Satanás tentando destruir-nos. Aqui está dizendo. Pero ele dijo, para onde o Senhor foi? Assim que recebeu o Espírito Santo, que começou a sua obra ministerial. Para onde foi o Senhor? Para o deserto. Quem o conduziu para o deserto? Ele é o Espírito Santo. E o Espírito o conduziu ao deserto. E ele ayunou por 40 dias e 40 noites. E ali foi tentado. E venceu com a palavra. E sabe quais foram as palavras que o Senhor usou contra Satanás? Estão todas em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem. Está em Deuteronômio. Todas as palavras que o Senhor responde no livro de Deuteronômio. E venceu, e Satanás se foi. Pero solo queda aplastar. Já está quebrado, diz aqui. Pero ele, Senhor, dijo, não, tu não vai aplastar. Tu não tens essa autoridade para aplastá-lo. Mis 1000 pies para apagar a brasa que resta. Então é uma brasa. Há um pavio que fumega. Há 1000 pies. Pero o Senhor disse, pero ele dijo que não, tampouco. Então eu entrei em um oscuro labirinto, onde tratei de esconder-me. Então ele inclinou hacia mim e me estendeu a mão. Eu tinha tanto que dizer, tantas excusas que pedir, pero ele não me deu ouvidos, não me escutou. Pero ele me sacou para a luz. E ele disse que a pessoa que ele ama, que somos nós outros, que algum dia se converterá naquele que ele sonha. Sonho seria a palavra? E lá que sonhei. Eu sei que o Senhor sabe que vamos chegar. E um dia vamos nos converter naquilo que vamos chegar. Basta sermos obedientes, irmãos. Está barro esse processo pela cruz, pelo testemunho, pela fundamentação, aprendendo a passar por as provas. Então se termina assim. La canha, diz o Senhor, está de pé. E la brasa é fogo. Chame mais uma cosita. Amém. Aí terminamos. Oremos ao Senhor.